Boa noite, bom dia e boa tarde para todos os seres vivos que algum dia verão este vídeo e para aqueles que também não verão. Bom, para começar, me falaram exatamente hoje que se uma pessoa for ver esse vídeo pelo YouTube, provavelmente não vai entender o motivo de eu ficar falando coisas tipo eu não tenho nada pra falar no momento, então eu vou ficar aqui enrolando coisas assim, então eu vou explicar. Esses vídeos eu estou fazendo eles através de lives pelo Facebook, então eu fico enrolando sem falar nada de importante mesmo durante um tempo para ficar fazendo alguma coisa enquanto espero as pessoas chegarem e me falarem que eu já posso começar. Por favor, agora que alguém chegou, me avise quando eu puder começar. Então, como me deram a perspectiva... Ah, verdade, tem que limpar a tela, né? Eu nunca lembro de limpar a tela. Então, deixa eu lembrar que sim, numa perspectiva de que ter uma pessoa vendo pela primeira vez melhorou, numa perspectiva de que tem uma pessoa vendo esse vídeo pela primeira vez, então vou explicar mais ou menos qual é a ideia. Eu faço esses vídeos falando da história do Brasil, contextualizando com a história da capoeira, e eu faço isso geralmente utilizando músicas de capoeira. Nem sempre é possível. Por exemplo, este vídeo eu não utilizarei músicas por uma razão que eu vou explicar quando alguém me falar que eu já posso começar a falar sobre o assunto deste vídeo. E eu faço esses vídeos com o seguinte objetivo. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: enquanto as histórias das caçadas forem contadas pelos caçadores, estes permanecerão como os únicos heróis. Então, para que os capoeiristas tenham espaço na história, então nós capoeiristas temos que contar a nossa história. E seguindo uma lógica africana, eu utilizo músicas, primeiro para tornar mais legal, segundo para desenvolver a capacidade interpretativa das pessoas, porque muitas pessoas não têm uma capacidade de interpretar textos, infelizmente não tem, e também porque as músicas no contexto africano são extremamente importantes. Por exemplo, no Benin, tradicionalmente, os contos são contados com uma música no começo, no meio e no fim, né? Então, por isso eu utilizo das músicas. Mas como eu disse, esse vídeo não vai ter uma música assim que me avisarem que eu posso começar. Ah, já posso começar? Ótimo, então irei começar. O tema de hoje que eu quero trabalhar é o tema dos escravos utilizados pela Companhia da Ordem... Ordem da Companhia de Jesus, que são os famosos jesuítas, a Ordem de Jesus. Bom, originalmente esse vídeo ia ser sobre os escravos da nação. Se você quiser saber o que são os escravos da nação, é só você ir pesquisar no Google ou ficar esperando até a próxima semana, que aí eu vou dizer o que são os escravos da nação. E eu percebi que para se entender o contexto desses escravos, tinha que se entender o contexto dos escravos da Ordem de Jesus, da Companhia de Jesus. Então é sobre eles que vamos falar. E vamos começar falando por que não tem, eu não consegui, eu não conheço... para limpar melhor, tá bom. Vamos começar falando por que eu não conheço, pelo menos, nenhuma música que fale sobre isso. E no prazo de um dia e algumas horas, ninguém me contou de nenhuma música que fale sobre isso. O que acontece é o seguinte: os jesuítas, eles usavam os escravos geralmente nas fazendas, os escravos africanos, nas fazendas. E se você é um escravo, você não, teoricamente, não vai fazer muita diferença quem é que é o seu suposto dono, né? Por quê? Porque as condições de vida são praticamente as mesmas, o trabalho é basicamente o mesmo, então não faz muita diferença se você é escravo de um senhor de engenho, de um
da da Companhia de Jesus, do rei de Portugal, não vai fazer diferença, você continua sendo escravo. Eu creio que seja essa a principal razão. Outra razão possível seria que nunca houve um escravo que trabalhou para a Companhia de Jesus e que depois praticou a capoeira. Isso é uma possibilidade que eu não vou negar. Mas, devido à grande quantidade de fazendas que a Companhia de Jesus tinha no Brasil, não creio que talvez que seja a melhor justificativa. E outra justificativa possível é o seguinte: a Companhia de Jesus, sendo ela uma ordem religiosa, reprimiu com muita força as tradições africanas. E reprimiu de uma forma ainda mais intensa do que os senhores de engenho comuns. Então aí você não teria muito esse desenvolvimento cultural africano para a gente ter uma memória disso. Mas eu particularmente, apesar dessas duas justificativas serem boas, eu prefiro a primeira, de que é o fato de que não vai importar quem que é o dono, o autoproclamado dono do escravo. O escravo continua sendo escravo, né? Bom, mas agora, antes de continuarmos falando sobre os escravos, vamos entender sobre o que é a origem da Companhia de Jesus, né? Bom, a Companhia de Jesus, ela é resultado da Contra-Reforma. E a Contra-Reforma, por sua vez, é resultado da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela é resultado basicamente do poder e da corrupção da Igreja Católica. Bom, eu não sei, eu já falei sobre a Idade Média e o Império Romano em 2 vídeos. Um deles foi lembrei agora da música de fundo, me digam se o volume está bom. Um deles foi... deixa eu lembrar aqui, qual que era? Um deles foi o primeiro vídeo das invasões holandesas e o outro foi sobre a cidade. Se você não se lembra ou quer recordar melhor, porque eu não vou explicar de novo a parte social e tudo, é só ir lá ver. Bom, que tá lá no YouTube, por favor, vão dar lá visualizações. Agradeço todas as pessoas que forem dar visualização naquele vídeo. Nem não precisa assistir, é só dar visualização mesmo. O que acontece? A gente tá lá no Império Romano. Eu já falei aqui também que o Império Romano de início perseguiu bastante a religião cristã. Quando a gente estava conversando sobre o sincretismo e as histórias dos santos, como São Sebastião, que é o único agora que me veio à cabeça, né? Mas aí com o tempo começou-se a se perceber, né? Foi o imperador Constantino, se eu não me engano, que foi o primeiro a se converter ao cristianismo por perceber que os cristãos estavam ganhando muita força, o cristianismo estava ganhando muita força. Então, começou-se a mudar de pensamento, o cristianismo virou a igreja principal do Império Romano. E sendo assim, ela começou a ganhar muito poder. Então, quando começou a Idade Média pelas invasões bárbaras, a Igreja Católica já estava consolidada e ela já tinha muito poder e muita influência sobre a população europeia. Não toda, claro, obviamente. O tanto que a gente teve a Inquisição, que perseguiu todas as pessoas que não concordavam com as ideias católicas. Mas o fato é que esse poder deu à Igreja Católica literalmente o poder de decidir quem governa. Então, se um determinado rei ou um nobre não estivesse satisfazendo, não estivesse agradando a Igreja Católica podia simplesmente convencer todo mundo a se revoltar contra ele e tirar ele do poder. A Igreja Católica tinha, então, esse poder, o que era algo muito perigoso para os reis e se tornou extremamente prejudicial quando a gente pensa que os reis tinham que pagar altos impostos para a Igreja Católica. Além disso, a Igreja Católica tinha vastas extensões de terra
que obviamente era interesse dos reis em ter essas terras, para aumentar a produção agrícola, enfim, né? Então você tinha toda essa questão política e econômica por trás, mas mais do que isso, a Igreja Católica começou a ter muita corrupção. Então começou-se a ter vários movimentos contra essa corrupção dos próprios clérigos da igreja. Só que foram movimentos pequenos que rapidamente acabaram. Até que teve no século XVI o movimento iniciado por Martinho Lutero, que é chamado de Reforma Protestante, que começou quando ele escreveu as 95 teses, que são basicamente 95 críticas à Igreja Católica, que vai desde a venda de indulgências, que é basicamente você pagar para ir para o céu, até a crença do Lutero de que a salvação seria conquistada pela fé e não pelas ações, e ainda até o fato das missas serem em latim, assim como a Bíblia ser em latim. Oi, Marisadeia. Então, são 95 críticas diferentes à Igreja Católica. E por que o movimento de Lutero deu certo? Que originalmente era só reformar a igreja, não fazer uma outra igreja. Mas como em 1521 ele foi excomungado, então ele fez uma outra igreja, a Igreja Luterana. Porque nesse período a gente tem o surgimento da imprensa, então rapidamente espalhou por toda a Europa. Rapidamente, obviamente, para aquele período e não para o nosso tempo, onde uma pessoa faz algo em menos de uma hora, todo mundo já sabe, né? Mas para aquele tempo, numa velocidade extraordinária, todo mundo já tinha acesso às 95 teses de Lutero. Então você tem o surgimento de várias igrejas com apoio dos governantes, como por exemplo a igreja calvinista, a igreja anglicana, que foi feita pelo próprio rei da Inglaterra, que estava descontente com a igreja católica. Então o que acontece? A igreja católica começou de repente a perder muito poder e influência, perder influência nos Países Baixos, na Áustria, na Hungria, perdeu completamente o poder na Inglaterra, que colocou como igreja oficial a igreja anglicana, perdeu completamente o poder em vários reinos alemães, se não todos, que colocaram a igreja luterana como a igreja principal, né? Então, o que a Igreja Católica vai fazer? Vai ficar de braços cruzados esperando Deus resolver? Não, obviamente não. Ela vai fazer a Contra-Reforma, que é basicamente as ações contra a Reforma Protestante. Uma das primeiras medidas é a criação da Ordem da Companhia de Jesus, feita pelo Santo Inácio de Loyola, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que era um militar. Outras ações da Contra-Reforma foram decididas no Conselho de Trento, deixa eu olhar aqui as datas que eu não tenho de cor, 1545 e 1563. Uma das coisas que foi decidida foi enviar os jesuítas para o Brasil para fazer a catequese dos indígenas. Outras coisas que foram decididas, né, só a nível de curiosidade mesmo, foi parar de vender indulgência, foi a criação de seminários para evitar a venda de cargos, foi o Index Librorum Prohibitorum, acho que é assim que se pronuncia, porque eu não sei latim, que é basicamente uma lista de livros proibidos. Bom, essas são só algumas das reformas que a Igreja Católica fez. Vamos focar então nos jesuítas, né, que vieram para o Brasil. Os jesuítas, quando eles vieram para o Brasil, eles tinham como objetivo catequizar os indígenas. Então eles fizeram inicialmente a Escola de Salvador e foram fundando várias escolas e aldeamentos pelo Brasil para fazer a catequese dos indígenas. Até que em 1759 e 1760 eles foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, razão que eu daqui a pouco vou explicar para vocês. Deixa eu lembrar que sim,
Para quem não sabe, o que são os aldeamentos? Os jesuítas, eles iam nas tribos, começavam a fazer a catequese, começavam a fazer os batismos, conversões, e aí eles iam para uma outra tribo. Só que qual é o problema? Você, quando você está fazendo esse movimento todo de conversão dos indígenas e vai para uma outra tribo, eles voltam para o estado em que eles estavam, então meio que não adianta de nada, né? Bom, e já que a gente está falando dessa presença dos jesuítas na catequese, e no caso, no vídeo passado, não para eu fazer a interpretação dos elementos em geral do quadro que eu usei, da pintura do Debré, né? Então vou fazer a mesma coisa com a pintura que eu copiei, Copiei? A palavra certa não é copiei, mas é essa a ideia. Do Benedito Calixto, que é... Como é que era o nome? Era Anchieta e esqueci o nome do outro cara, era Anchieta? Eu realmente esqueci, era Anchieta e alguma coisa na cabana de Pinhombuçu, pronto. Era Anchieta e um outro que foi um grande jesuíta na cabana de Pinhombuçu. O que acontece? Anchieta e o outro cara que eu não estou conseguindo lembrar o nome de jeito nenhum, mas eu acho que em algum momento da minha vida eu vou conseguir lembrar. Eles foram pra cabana do Pinhombuçu, que tinha boas relações que procurou ter boas relações com os portugueses, começaram a pregar lá. E aí, no caso, dá pra ver aquele pregando, e aí daqui dá pra ver o outro rezando, aqui o altar, né, a cruz. Você vê aqui vários elementos, né, de objetos. Tinha uma coisa que era tipo um sino, tem umas cabaças, umas cuias, tinha um baú, que aqui não parece muito um baú, mas tinha um baú, tem essa pele, são vários elementos interessantes para se analisar, né? E no caso você vê aqui os indígenas tudo ouvindo e vê mais ao fundo aqui o Pinhombuçu, que ele chega e fica inconformado que os jesuítas estavam pregando lá, ainda mais na cabeça. É isso aí, Nóbrega, valeu, Barizadeia. E ele ficou inconformado que os jesuítas estavam pregando lá na cabana deles. Ele disse que inicialmente ele foi expulsar os jesuítas, mas eu creio que por causa da relação indígena do sacerdote indígena, o pajé, com as práticas medicinais, né? Ele pensou melhor e decidiu não fazer isso, porque o pajé ele tem a função de líder espiritual e tem a função de médico, né? Nas tribos indígenas, pelo menos até onde eu sei. Então ele concluiu o seguinte, que era uma boa então deixar os jesuítas lá, porque os indígenas estavam com várias doenças, sofrendo de várias doenças, foram trazidas pelos europeus. Então, nessa perspectiva dele, ele imaginou que os jesuítas então teriam conhecimento de práticas medicinais e deixou eles então lá, né? E os aldeamentos? O que acontece com os aldeamentos? Os aldeamentos eram então, seguindo essa perspectiva de parar de deixar os ditos selvagens no ambiente deles, trazer eles para um ambiente onde eles ficassem mais europeizados. Eles perceberam claramente, eles tiveram a grande iluminação de que se pegasse e colocasse direto numa cidade não ia dar certo, porque é um mundo completamente diferente e então não ia haver aceitação. Então eles fizeram os aldeamentos numa perspectiva de uma organização semelhante à das aldeias, mas que seguisse normas europeias. Por exemplo, todo mundo ia trabalhar no plantio, todo mundo agora ia ter que usar as roupas, todo mundo ia ter que ir à missa, né? E, bom, eu creio que dentro desses aldeamentos você começa a ter um trabalho escravo dos indígenas, porque todos os excedentes produzidos pelos indígenas, que só os indígenas produziam,
os jesuítas iam e vendiam e ficavam com dinheiro para manter o local e tudo mais, né? De certa forma é então um trabalho análogo à escravidão, penso eu pelo menos. Os jesuítas, no caso, a gente sabe que eles eram contra a escravidão dos indígenas, mais especificamente contra a escravidão que os colonos estavam fazendo. Mas eles não eram contra a escravidão dos negros. Por quê? Na verdade, isso é uma pergunta que me incomoda desde o meu primeiro ano do ensino médio, então há mais ou menos uns 4 anos que essa pergunta está me incomodando. Até agora, a melhor resposta que eu consegui alcançar, com a ajuda do meu professor Jorge Mota, que foi meu professor ano passado, e do meu amigo Joel Alves, né? O que acontece? Os jesuítas, eles vieram aqui na missão de catequizar os indígenas. Não, então, Marisabel, os indígenas, eles até eram, vários deles, antropófagos. Né? Eles realmente, várias tribos eram antropófagas. Inclusive o antropofagismo no livro Terra Grávida, de alguma coisa Betting, agora eu não estou conseguindo lembrar o resto do nome dela, tem muito dessa questão da antropofagia, né? Mas os índios do Nordeste tinham uma tribo antropofágica, tinha uma tribo antropófaga, tinha os Waitacás, que eu já falei, eles praticavam antropofagia, diferentemente das outras tribos, que praticavam numa forma ritualística, eles praticavam antropofagia numa forma de consumo mesmo, né? De ter carne da mesma forma que comiam a carne da anta, a carne da capivara, eles comiam carne humana. Tinha sim várias tribos indígenas que praticavam antropofagismo. Mas o que acontece? Para começar, eles não praticavam o antropofagismo com quem fosse covarde, porque a ideia do antropofagismo ritualístico é que você ia comer determinadas partes do corpo de um indivíduo e adquirir elas. Então você ia comer, sei lá, o braço, e você ia de um guerreiro e você ia ganhar força desse guerreiro. Então, para começar, eles não comiam gente covarde. E depois, esse antropofagismo era muito mais praticado numa questão de guerra. Então, eles não comiam os padres jesuítas em geral porque eles estavam lá pacificamente, entende? Então, se eles comessem, se aprisionassem esses padres, eles não estariam seguindo as próprias ideais deles, de que era matar alguém só se a pessoa te fez um mal, entende? Então eu creio que tenha sido muito mais essa questão para eles não terem comido o Anchieta e o Nóbrega e vários outros jesuítas que estavam fazendo essas missões. Só que o que aconteceu? Agora fica a questão, né? Por que é que os jesuítas defendiam a escravidão, eram contra a escravidão indígena, mas não se pronunciavam na escravidão negra, inclusive se utilizavam da escravidão negra, né? O que acontece? Eles tinham vindo aqui para o Brasil numa perspectiva de catequizar os indígenas, porque os indígenas, eles não conheciam Jesus Cristo, não conheciam o Deus único, por isso eram bárbaros, diferentemente dos africanos, aqueles malditos pecadores que conheciam o Jesus Cristo, conheciam o Deus único e que vários eram muçulmanos, então, e cultuavam o demônio. Então a única forma deles serem aptos para aceitarem as crenças reais, né, as crenças de Deus, era escravizando. E aí, inclusive depois, né, lançou-se uma bula papal que falava que os africanos, eles tinham que ser escravizados porque eles eram descendentes de Cã e por isso tinha a maldição de Cã, que
basicamente uma história. Cã, no caso, para quem não sabe, era um filho de Noé e que Noé teria. Eu não sei direito como é a história porque eu nunca parei para ler, né? Mas que pelo que eu entendi do que me explicaram, é basicamente o que acontece é o seguinte: Noé um dia saiu da cabana dele ou da casa dele bêbado e nu, e aí o Cã teria ridicularizado o pai. Então o Noé amaldiçoou o Cã, falando que ele e todos os descendentes dele iriam servir ad eterno para os descendentes e o irmão do Cã, né? Então, e Cã teria ido para a África e lá os africanos seriam descendentes de cães, seriam negros porque foram marcados por Deus, né? Assim, eu sinceramente não sei se há justiça nessa lógica do cara há mais de 4.000 anos, o cara ser descendente de o africano ser descendente de um cara de 4.000 anos atrás. Não sei se há justiça no cristianismo e em ele ser responsável. Até porque, até onde eu entendo, Jesus Cristo pregava que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu não sei onde está a justiça nisso. Mas o Papa decidiu que isso estava 100% correto e justo. Bom, e aí dentro dessa perspectiva, né? O que acontece? Por que os aldeamentos deram certo? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Os jesuítas eram contra a escravidão indígena. Então, nos aldeamentos, os indígenas estavam protegidos dos ataques dos bandeirantes. Então, você tinha, dentro dessa perspectiva, muitos indígenas que iam para os aldeamentos, se submetiam a todas as normas que os jesuítas impunham para não serem escravizados. Apesar de que isso não era 100% garantido, porque, por exemplo, lá nas história dos 7 povos das missões lá do sul, você teve uma invasão dos bandeirantes para escravizar os indígenas e que destruíram essas missões lá. Mas enfim, agora, voltando mais especificamente para o escravo negro, o escravo provindo da África. O que acontece? Os jesuítas, eles inicialmente começaram absolutamente sem nada. Obviamente, eles chegaram no Brasil e não tinham nada, até porque poucas pessoas que tinham alguma coisa. Eles chegaram com o governador Tomé de Souza, então basicamente as pessoas que tinham coisas lá tinham recebido, eram de doações dos capitães donatários. Os jesuítas, eles inicialmente receberam a cismaria de doação do Tomé de Souza. Eles receberam uma certa quantia de dinheiro, agora eu não sei dizer se era mensal ou se era anual, para como é que se fala? Para comprar determinados alimentos, bebidas, porque a cismaria servia para uma plantação de subsistência, mas não dá para você plantar tudo, né? Alguns alimentos você teria de comprar bebidas também, comprar roupas, porque a gente não pode viver só de alimentos na perspectiva europeia, você precisa de roupas. E aí receberam uma doação de 3 escravos para ajudar lá eles, 3 escravos africanos, né? Enfim, eles foram recebendo essas pequenas doações e em 1759, quando eles foram expulsos, eles eram a ordem religiosa mais rica do Brasil. Por quê? Porque além dessas porque as plantações de subsistência começaram a crescer. Eles tinham uma criação de gado própria que começou a crescer. Eles começaram a fazer plantações de açúcar. Eles comercializavam as chamadas drogas dos sertões ou especiarias amazônicas. Por que drogas dos sertões ou especiarias amazônicas? Elas são os produtos da Amazônia, como cacau. Deixa aqui olhar as outras, porque agora eu só estou lembrando do cacau.
mas que tem outras. Cacau, deixa eu ver aqui onde é que tava. Era Cacau, Guaraná. Aqui achei cacau, cravo, guaraná, urucum, poiaia e baunilha, entre vários outros, assim só para vocês terem uma ideia de quais eram. Bom, e por que especiarias? Porque muitas das funções delas eram as mesmas das especiarias. E quais eram essas funções? Era de temperos e principalmente de medicamentos. A gente tem que se lembrar que as especiarias elas serviam como medicamentos. E as especiarias das Amazônias, obviamente, eles só comercializavam porque tinham os indígenas que ensinaram para eles que plantas podiam comer, o que se usava, como usar as plantas como medicamentos, né? E quem extraía essas plantas? Obviamente não eram jesuítas, eram os indígenas que extraíam para eles e aí eles vendiam. E por que drogas dos sertões? Porque sertão é uma região longe de uma região habitada. A Amazônia era uma região longe de uma região habitada na perspectiva europeia, ou seja, habitada por europeus. Porque se fosse habitada por indígena era a mesma coisa que nada. Indígena não é dono de nada, portanto não habita nada. E por que drogas? Porque serviam como medicamentos. E todo medicamento é uma droga, né? E se tiver algum medicamento que não seja uma droga, por favor me falem qual é, porque eu desconheço. Bom, deixa eu lembrar aqui. Se além das especiarias, além das drogas do sertão, que tinham um certo valor comercial da mesma forma que as especiarias das Índias, da produção do gado, dos moinhos de cana e das várias fazendas que eles tinham, né? Eles tinham também as doações dos particulares e do rei. Então eles tinham um capital enorme. Chegaram a ser a ordem religiosa mais rica do Brasil. Na verdade, para vocês terem uma ideia, uma das fazendas que eles tinham era a fazenda de Santa Cruz, que chegou a ter uma população de mais de 1.000 pessoas. E adivinha só, a maioria eram escravos. A fazenda de São Cristóvão, em 1759, tinha 359 escravos, que foram vendidos ao todo por 14 contos, 711.600 réis. 14 contos, caso você não saiba, um conto vale 1 milhão de réis. 14 contos, 14 milhões de réis. Eu fui fazer a conversão, eu fui tentar fazer a conversão para ter mais ou menos uma ideia do valor disso, né? E no site do Estadão, que tem um negócio para converter réis em real, eu encontrei que o seguinte, que é na data mais antiga que eu consegui fazer, foi 1 de fevereiro de 1875. 14 contos, 711.600 réis equivale em real 36.779 reais. Então, assim, é um grande montante para uma única fazenda, né? E, bom, como é que era a vida desses escravos? Exatamente, é uma das várias contradições da ordem jesuítica. Na verdade, essa é uma das razões, inclusive, para ela ter para o Papa ter acabado com ela, porque ela estava com muito dinheiro, então ela tinha muito poder dentro da Igreja Católica, inclusive vários
eram da ordem da Companhia de Jesus, né? Então, como ela estava com muito poder, decidiram acabar com ela e acusá-la de se desviar do caminho de Deus, visando apenas o ganho material, né? E uma outra contradição dela, na verdade, é justamente a presença, o fato dela utilizar escravos. Porque pensa só, mais de 1000 pessoas, e a maior parte escravos numa fazenda. Na outra, 359 escravos. A gente tem uma grande contradição de uma ordem que se diz pregar o amor, né? E como é que era a vida desses escravos? Como é que era ser escravo de uma ordem religiosa que prega o amor ao próximo? Para começar, os escravos eles não tinham direito de ter os nomes deles, como os escravos em geral, né? Eles não tinham direito de ter a religião deles, como os escravos em geral. Só que a gente está falando dos jesuítas, então essa questão religiosa se faz muito mais presente. Eles eram obrigados a guardar os dias de santos, eram obrigados a não trabalhar nos domingos, o que era em parte bom, né? Porque a gente está falando de um período de descanso, e eles eram obrigados a participar da missa, eles eram obrigados a se confessar, né? Então a gente tem uma imposição religiosa brutal quando a gente fala dos escravos da Companhia de Jesus. Na verdade, essa questão de nomes, agora uma coisa que me fez lembrar, é até importante de ressaltar, porque tem gente que não consegue compreender qual o problema de você pegar e mudar o nome de uma pessoa, né? Então, para dar uma ideia para vocês do que era isso, é você tirar a identidade de uma pessoa. Quando você muda o nome de alguém, você tira a identidade dela. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem a história do Neguinho do Pastoreio, que eu pretendo contar ela no próximo vídeo, que eu quero falar das punições dos escravos, né? Mas que a razão para o nome dele ser Negrinho do Pastoreio é pelo fato de que ele não tinha nome. Todo mundo chamava ele de Negrinho. Pronto, esse é o nome dele, Negrinho. Então, essa questão de retirar o nome e colocar um nome que você escolheu, um cara que já tem nome, é uma coisa muito triste, é uma coisa que para diminuir mesmo, é uma coisa para você dizer que você é superior a ele, que a identidade dele não existe, né? Bom, e agora quanto ao trabalho? A gente está falando de fazendas com uma grande quantidade de escravos. O trabalho é basicamente o mesmo. A diferença é que, como essas fazendas tinham muitos escravos, na verdade, onde eu li agora, eu não lembro de qual livro foi que eu li, mas que falava dos jesuítas, né? O cara, agora eu não lembro qual, o próximo vídeo eu prometo dizer qual foi o livro e qual foi o autor para vocês, quem quiser pesquisar. Ele escreveu que facilmente exatamente, essa é mesmo a ideia. É como um apelido maldoso, numa perspectiva atual seria essa a ideia. Bom, esse autor que eu vou trazer próxima semana para vocês, para quem quiser ver, ele escreveu que facilmente os jesuítas tinham em uma só fazenda a maior quantidade de escravos da América Latina toda. Então, não tinha fazenda com maior quantidade de escravos do que as fazendas jesuítas na América Latina toda. Não é nem no Brasil, é na América Latina como um todo. Se não na América como um todo, porque agora eu não lembro se eles falam América Latina ou América como um todo mesmo. Né? Então era muito escravo, então acabava que a carga de trabalho era menor. Em alguns dos relatos que se tem das cartas que os jesuítas que iam visitar para ver como estava a administração das fazendas enviaram, né?
ou de cartas de jesuítas que substituíram uma administração anterior, falaram que os escravos se recusavam a trabalhar mais de 5 horas por dia, até porque não tinha necessidade de um mesmo escravo trabalhar mais de 5 horas, porque tinha muito escravo, né? E agora como é que é? Agora uma coisa curiosa dessas administrações, né? Principal razão para eles terem muitos escravos e, né, na verdade, para eles terem um gasto menor em compras de escravos, é que eles buscaram manter uma quantidade igualitária de homens e mulheres, né? Obviamente, nem todas as fazendas faziam isso e nem todas promoviam os casamentos, mas uma coisa que eles buscaram fazer era promover os casamentos cristãos, porque afinal de contas, os pagãos ou casamentos muçulmanos você não poderia fazer, afinal de contas são casamentos de coisa do capeta, então não são casamentos de Deus. Por favor, obriguem seus escravos a fazerem casamentos cristãos, né? Mais uma vez, uma imposição cultural e uma reafirmação de que a cultura da etnia do escravo estava errada, né? Bom, só que isso não... Mesmo as fazendas que faziam essa distribuição igualitária de escravos e promoviam os casamentos, não era garantia que os escravos não era garantia de que eles teriam uma boa quantidade de escravos. Por quê? Porque as escravas, elas preferiam abortar os filhos do que deixar eles nascer, né? E isso não só nas fazendas dos jesuítas, mas as fazendas em geral preferiam o aborto do que deixar o filho nascer. Tamanha era a crueldade. E aí, já que a gente está falando dessa crueldade, eu vou falar de uma fala do padre, deixa eu olhar qual era o nome, Jorge Benz, e que ele escreveu o seguinte, que os senhores de escravo, eles tinham que ser senhores de escravo, mas de acordo com a caridade cristã. Eles tinham que garantir alimentos, garantir a saúde, garantir a vestimenta dos escravos. Eles tinham que garantir que os escravos não trabalhassem nos dias santos e nos domingos, porque é uma obrigação moral. Como punição, nada exagerado, apenas punições de acordo com a falta, e apenas açoite e prisão, nada como atirar o escravo no fogo, que é uma coisa que se fazia na época, e várias outras torturas que eu vou falar no próximo vídeo, inclusive contando a história do negrinho do pastoreio. E é uma coisa curiosa, porque a gente está falando de uma fazenda onde haviam escravos que preferiam morrer do que deixar o filho nascer por causa do sofrimento. As punições... Exatamente, Marisabel, os negros e os indígenas, inclusive os indígenas sempre, na visão do colonizador, ele era superior e ele é quem mandava. E justamente o fato do negro ser comprado e leiloado, num leilão que eu já contei mais ou menos como é que é, num leilão abusivo, num leilão humilhante, é uma das várias coisas que fizeram com que houvesse a submissão de muitos dos escravos. E as torturas que eles sofriam, não só morais, mas as torturas físicas que eu vou falar no próximo vídeo, são outras razões para inibir muito das fugas e rebeldias. Mas mesmo assim, tamanho era sofrimento que eles preferiam correr o risco de serem torturados do que continuarem naquela situação. Para vocês terem uma ideia, né? Os jesuítas, eles pregavam que devia ser punido apenas por rebeldia, por tentativa de fuga, por não aceitação da crença católica. Mas eu creio que eles relevavam as faltas dos escravos, né?
determinado erro, eles relevavam, porque afinal de contas eram humanos. Só isso é num contexto geral, mas a gente tem que lembrar que às vezes em um contexto particular a gente está falando de várias pessoas com vários pensamentos diferentes. Os próprios jesuítas descreveram que haviam alguns administradores que buscavam muito, que estavam se tornando muito mais senhores de engenho do que clérigos. Então, vários dos administradores tomavam atitudes idênticas a que os senhores de engenho tomavam. E agora, quanto ao alimento e à saúde que os jesuítas pregavam, né? Uma outra razão para não ser garantia de uma grande quantidade, de uma produção de escravos sem ter a necessidade de comprar, é porque muita criança morria. Morria do quê? De doença e de má alimentação, de uma alimentação inadequada, né? Então uma outra coisa que a gente tem que perceber é que não é porque você diz algo que você vai agir de acordo com esse algo, né? Não falo só pelo fato desse contexto do padre bem se está falando que deveria ser feito determinada coisa, mas que na prática a gente vê que alguns estavam fazendo uma coisa diferente, mas também a gente percebe isso pelo fato de que eles pregam o amor ao próximo como a ti mesmo, estavam escravizando, sob a infeliz e esfarrapada desculpa de que eles estavam ajudando os negros. Assim, tem uma coisa que eu acho incrível no ser humano, é a capacidade dele inventar desculpa esfarrapada. E essa, sem dúvidas, entraria no hall das 10 desculpas esfarrapadas, das 10 maiores desculpas, inacreditáveis desculpas esfarrapadas da história do mundo, porque não é possível alguém acreditar nisso. E essas várias contradições, né, só para finalizar a questão dos jesuítas no Brasil, foram razões não só pela qual a ordem jesuítica acabou, mas como também pelo fato de que os jesuítas foram expulsos do Brasil. Por quê? Porque os colonos olhavam aquilo e falavam e pensavam com eles mesmos: como é que eles podem estar falando para a gente não escravizar os indígenas e escravizarem os negros e fazerem a mesma coisa, né? Então eles viviam entrando em conflito com os colonos. Além do mais, Marquês de Pombal, que foi, deixa eu ver aqui o nome dele, Sebastião José Carvalho de Melo, eleito primeiro-ministro do rei Dom José I, né? Ele era, a gente está falando do período do Iluminismo. Para quem não sabe o que é Iluminismo, foi basicamente um movimento intelectual iniciado na Inglaterra pelo John Locke, mas que floresceu na França, que pregava, entre várias coisas, né, liberdade, igualdade, o racionalismo. E para vocês terem uma ideia da importância desse movimento, algumas das coisas que eles nos legaram, desde a tripartição do poder, que é aquela história do poder judiciário, poder executivo e poder legislativo, que é o que a gente utiliza hoje na República, desde a liberdade de expressão, que não era uma ideia que se existia até então, e até mesmo a enciclopédia. Os iluministas criaram a enciclopédia. Marisada, essa é uma outra coisa que eles nos legaram: ensino leigo. Ensinar para as pessoas normais, para as pessoas que não têm condição de pagar um professor. Eles é que tiveram a ideia do ensino público. Os iluministas são... o movimento iluminista, na minha opinião, foi um movimento incrível, né? E vendo o poder que os iluministas tinham no povo, justamente porque eles pregavam o ensino leigo, então eles ensinavam as pessoas, explicavam as ideias deles, alguns dos reis perceberam que era interessante, então eles
colocarem algumas ideias iluministas no governo deles, assim evitaria uma revolta e evitaria que eles perdessem o poder, né? E o José I foi um déspota esclarecido porque colocou o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal teve uma administração incrível, tanto que foi chamado o período em que ele estava como primeiro-ministro de período pombalino, que durou, deixa eu ver aqui a data certinha, de 1750 a 1777, né? Ele, no caso, deixa eu lembrar que ele começou um projeto de educação pública porque ele não gostava dos jesuítas. Os jesuítas é quem educa. Uma das funções dos jesuítas estabelecidas pelo Concílio de Trento era que os jesuítas educassem as crianças. Então ele começou um projeto de educação pública para Portugal para tirar esse poder dos jesuítas. Ele fez companhias de comércio para o Grão-Pará e para um outro canto aí do Brasil que agora eu não lembro. Porque Portugal estava passando por tinha um grande déficit monetário, déficit do qual a gente vai falar quando a gente for falar da independência do Brasil, porque esse déficit monetário influencia na independência do Brasil. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava falando da mineração, eu falei da derrama, que foi a razão para ter a Inconfidência Mineira. Que, repito, se vocês quiserem que eu fale mais da Inconfidência Mineira, porque eu não falei nada sobre a Inconfidência Mineira, é só vocês pedirem que eu falo. No caso, a derrama foi feita por ordem do Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal foi o cara que aboliu a escravidão indígena no Brasil. Deixa eu ver aqui o ano... em 1755. Por quê? Porque os jesuítas eles tinham muita influência entre os indígenas, porque eles protegiam os indígenas da escravidão, né? Então, para retirar esse poder dos jesuítas, ele proibiu a escravidão indígena no Brasil. E, além do mais, as razões, ele expulsou a ordem da Companhia de Jesus no Brasil, além da influência que eles tinham entre os indígenas, o que os tornava extremamente perigosos, além da grande quantidade de riquezas que eles tinham. E, obviamente, estando Portugal precisando de dinheiro, ele estava interessado nessas riquezas. Deixa eu lembrar. Tinha mais alguma razão, eu só não estou lembrando agora. Eu não estou conseguindo lembrar agora qual era a razão, né? Mas, lembrei. E os constantes conflitos com os colonos. Então, todos esses fatores fez com que o Marquês de Pombal expulsasse em 1759, entre 1759 ele emitiu ordem e durou a expulsão até 1760, a expulsão dos jesuítas no Brasil, né? E que vai ser extremamente importante porque a gente vai falar no vídeo posterior da próxima semana, que vai ser sobre os escravos da nação. Repito, se vocês quiserem saber o que é só irem assistirem o vídeo da próxima semana ou procurarem na internet sobre os escravos da nação. Tem inclusive para quem quiser ler, e que vai ser a maior parte, eu não vou mentir, vai ser a maior parte da fonte das minhas informações, trabalho chamado Escravos da Nação, o público privado na escravidão brasileira, 1760 até 1876. Para quem quiser ler e ter um conhecimento mais aprofundado, né? E para ficar também, eu já coloco aqui para também uma conversa mais legal, mais dinâmica no próximo vídeo. Bom, eu creio agora que eu falei de tudo que eu queria falar. Imagino que vocês já saibam, né? Que daqui, tipo, no máximo, assim que eu vou clicar nesse botão concluir aí, eu vou já colocar esse vídeo no YouTube. Então eu diria que no máximo 15 minutos ele já deve estar no vídeo, ele já deve dar no meu canal Papo com Grilo. Por favor, vão dar lá visualizações, vão lá curtir. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Por favor, compartilhem o meu vídeo, tanto do YouTube quanto do Facebook. Eu acho que é tudo isso mesmo que eu tenho que pedir para vocês fazerem. E por hoje é só, pessoal. Próxima semana
a gente continua a falar sobre os trabalhos que os escravos realizavam.